Vamos continuar estudando o Novo Testamento. Nós estamos falando do livro de Coríntios, né? E semana passada a gente falou até o capítulo 6, né? Então, e eu pedi a você para ler, né, até o capítulo 16, porque para você também entender, né, a dinâmica daquilo que a gente está tratando, né? Não sei quantos puderam fazer a sua leitura, né? Eu até marquei algumas coisas relevantes para que a gente possa estar aí crescendo e aprendendo com o Senhor. Então, só para relembrar, Corinto era a principal cidade da Grécia, ok? Centro de adoração a deus Afrodite e ao deus Apolo, né? Como um lugar de politeísmo de vários deuses, né? Esses lugares onde Paulo chegava, onde o Evangelho chegava, havia um choque muito forte, porque o reino de Deus, ele traz uma visão monoteísta, né? De um único Deus, de um único Senhor. E nesses lugares, por exemplo, né, haviam vários deuses. E quando Paulo chegou nessa cidade, né, na Grécia, né, ele começou a enfrentar todas essas situações, né, e o Evangelho, quando chega, ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então, ele começa pregando o Evangelho, e a imoralidade de Corinto era tal que criaram um verbo específico, né, para práticas sexuais imorais. Haviam, por exemplo, em um desses templos aqui, em um desses cultos, 1000 prostitutas sacerdotisas de Afrodite que estavam envolvidas, né, com a venda e a exposição do seu corpo. No meio como este, não é surpresa que a igreja de Corinto estivesse contaminada com numerosos problemas, e a gente viu isso até o capítulo 6. E apesar de ter manifestações dos dons do Espírito em abundância, era uma igreja imatura e não espiritual. Manifestação de dons e poder sobrenaturais não é sinônimo de maturidade. Então, é importante você saber que, como igreja de Jesus Cristo, né, Deus nos deu os dons espirituais. E qual é a finalidade dos dons? É abençoar a igreja, é adornar a igreja, é trazer cura para a igreja, né? E quando a gente chegar no capítulo 12, a gente vai estar falando mais detalhadamente dos dons espirituais. Mas os dons espirituais que estavam sendo liberados pelo Espírito Santo na vida da igreja de Corinto, estava gerando problemas, porque se eu não sei administrar os dons espirituais, né, e o dom está sujeito ao profeta, o dom está sujeito à pessoa que recebe, a gente começa tendo vários problemas na administração dos dons, como a gente tem visto hoje por aí, né? Marketing em cima disso, né? A pessoa pregando que a igreja dele, o dom que está sobre ele é superior a qualquer outra igreja, outra denominação, e isso a gente sabe muito bem que é uma característica de uma pessoa imatura, né? De uma pessoa ainda criança na fé, administrando um dom. Por isso que, no reino de Deus, a gente sempre tem visto, né, a formação da liderança cristã, pessoas que não fossem, né, neófitas, né? O que é um neófito? É um recém-convertido, é aquele que começou inicialmente e não tem conhecimento para administrar. Então, se você pega um neófito e consagra esse neófito, por exemplo, a um pastor, você vai ter problema. Essa igreja vai ser uma igreja problemática. Por quê? Porque essa pessoa, ela não tem know-how, né? Ela não tem competência espiritual, ela não tem maturidade espiritual para estar gerenciando uma responsabilidade onde ele vai estar administrando pessoas, onde ele vai estar administrando conflitos, onde ele vai estar administrando uma igreja. Então, a igreja de Corinto tinha esse problema. E para você ver, teve nas viagens missionárias de Paulo, lugares que Paulo não consagrou nem bispo, nem presbítero, nem apóstolo para ficar no lugar dele. Ele deixou a igreja lá, sendo administrada pelo Espírito Santo. Para que não tivesse tanto problema, né, Paulo achou mais conveniente não consagrar nenhum presbítero e não colocar ninguém à frente daquela igreja,
para não gerar mais problema ainda. Então, ele mandava as cartas para que essas igrejas fossem agora crescendo e amadurecendo. E na medida que a gente vai aprendendo e lendo e recebendo do Espírito Santo a direção, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo como cristãos na fé. Porém, a igreja de Corinto, né, estava lá com os dons, mas estava vivendo um problema sério de maturidade. No capítulo 3, você viu semana passada comigo, né, havia divisão entre a igreja, havia problemas sérios na igreja, uns estavam seguindo a Paulo, outros a Apolo, outros a Pedro, e Paulo chega e diz para essa igreja através dessa carta: Cristo está dividido entre vós, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Né? São meros colaboradores do reino de Deus. Né? Cristo não pode estar sendo dividido dentro da igreja. E a gente sabe muito bem que todo racha, né? Toda divisão é falta de maturidade espiritual. Né? E a gente continua vendo isso, infelizmente, na igreja contemporânea, na igreja pós-moderna. Né? Qualquer probleminha, as pessoas acham mais fácil seguir um pseudo-líder que se levanta, né? Um filho de Belial, né? Um cheio de rebeldia, né? Que não quer se meter, e vai e segue aquele dito cujo para abrir mais um novo ministério. Né? E aí você pergunta, é de Deus? Né? A Bíblia diz, olha, não aceite de uma forma precipitada que ninguém te imponha as mãos sobre a sua cabeça, porque você precisa saber, né, quem é essa pessoa que está impondo as mãos sobre você, quem é esse ministério, quem é essa pessoa. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Né? E Paulo escreve a essa igreja e começa dizendo, né, sobre as cartas. Né? Aqui ele está falando sobre a primeira e a segunda carta. Na verdade, a gente tem a primeira e a quarta carta, 2 cartas aí foram extraviadas, ainda não foi localizada, mas é a carta de 1 Coríntios e 2 Coríntios. Você tem as 2 cartas separadamente, mas o original, se você pegar lá um pergaminho original, você vai ver que são cartas de fato. Não tem subdivisões de capítulos nem de versículos. São assuntos que Paulo está tratando na igreja de Corinto, e são assuntos que Paulo escreveu, ou ele pediu alguém para escrever, né? O nome desse cara era amanuense, e ele escrevia a carta lá para Paulo, e Paulo apenas redigia. Ok? No filme Paulo, o Preso, quantos viram esse filme? Ficou um tempão no Now, né? Quem não viu ainda, aí, acho que deve estar disponível na internet. Né? Você vai ver que Paulo, ele fala, e tem lá um amanuense escrevendo para ele, e levando a carta, porque Paulo está preso. Né? É um filme muito legal, né? É no final da vida do apóstolo Paulo, acho que vale a pena você assistir. A igreja de Corinto foi fundada por ele, o apóstolo Paulo. Ele ficou lá aproximadamente 18 meses, tinha 2 pessoas auxiliando ele, depois Silas e Timóteo, né? Aquele Silas que Paulo e Silas estavam cantando e pregando, né? Esse Silas aí, e o Timóteo, aquele de 1 Timóteo, 2 Timóteo, que é um jovem, né? Que Paulo recebe no ministério e começa a treinar Timóteo para ser um pastor. Depois da partida, a igreja continuou a crescer, mas surgiram ainda mais problemas. Paulo ficou sabendo, através das notícias enviadas por membros da igreja, que havia divisões, que é aquilo que a gente já falou, além da imoralidade e outras irregularidades, como irmão processando judicialmente outro irmão. A primeira parte da carta, foi até aqui que a gente falou, do capítulo 1 ao capítulo 6, lida com esses assuntos. Então, do capítulo 1 ao capítulo 6, você vai ver Paulo tratando da imoralidade, Paulo tratando da divisão dentro da igreja, Paulo tratando do partidarismo, da ausência de unidade da igreja, Paulo falando para essa igreja, né, que havia uma necessidade deles crescerem na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E aí, ele continua agora no capítulo 7, tratando de perguntas. Então, a segunda parte, que é o capítulo 7 até o capítulo 16, responde a perguntas que a igreja solicitou a Paulo, e Paulo começou
a responder essas perguntas. Como eu disse para vocês, a igreja primitiva, eles tinham uma visão de que eles pregariam o evangelho pelo mundo inteiro e rapidamente Jesus voltaria. Eles nunca imaginavam que o tempo fosse passando e as pessoas fossem agora morrendo, fossem casando, fossem vivendo e tocando a sua vida. Então começou a ter vários problemas comportamentais dentro da igreja. E para isso, o apóstolo Paulo, ele começou a trazer orientação para essa igreja, começou a mostrar para essa igreja os conceitos e o padrão que a igreja da graça precisava viver. Então, no capítulo 7, ele começa tratando das perguntas que foram feitas nessa carta. E algumas são importantes sobre o casamento, e ele começa respondendo sobre o casamento, sobre o comer da carne sacrificadas a ídolos, sobre o culto público, sobre o uso do véu, sobre a ceia, sobre os dons espirituais e a importância do amor e também sobre a ressurreição dos mortos. Então, no capítulo 7 ao capítulo 16, essa é a síntese. Paulo está tratando sobre o casamento, sobre o comer da carne sacrificada a ídolos, sobre o culto público, como seria agora a administração de um culto público, sobre o uso do véu, por que as mulheres em Corinto deveriam usar o véu, sobre a ceia do Senhor, sobre a administração dos dons espirituais, sobre a importância do amor, sobre a ressurreição dos mortos e a volta de Cristo. Então é isso aí que a gente vai estar tratando sobre esse assunto. E Paulo começa dizendo, no capítulo 7, que ele, por entender sobre a volta de Cristo, rapidamente, ele começa dizendo que era importante as pessoas que queriam se casar, que casassem, mas ele tinha uma visão de estar livre para pregar o evangelho. Então, tudo indica, segundo os historiadores, que Paulo foi casado, porque ele era integrante do Sinédrio, e depois, quando aceitou a Jesus, naquela caminhada lá em Damasco, ele já não estava mais com a sua esposa. A história não é clara se ela faleceu ou não, mas você vê Paulo sempre sozinho. Já os demais apóstolos, como Pedro, como Tiago, tinham as suas esposas e levavam as suas esposas nas suas viagens e nas suas ministrações. Paulo não tinha essa pessoa ao seu lado. Porém, como ele era integrante do farisaísmo, ele tinha alguns dotes e algumas funções, tudo indica que ele foi casado, ok? Então, ele começa dizendo, já que começaram a perguntar a ele sobre o casamento, a importância do casamento, a importância das pessoas casarem, a importância das pessoas serem fiéis ao seu cônjuge, e ele vai tratando sobre isso, a importância da mulher estar no contexto bíblico estabelecido por Deus, que o homem ele deve também estar dentro do contexto estabelecido por Deus, e aí ele ratifica isso em Efésios, ele ratifica isso em algumas outras cartas que a gente vai estar falando, mas a importância fundamental da igreja de Corinto aqui está valorizando o casamento, e essa turma lá de Afrodite, de Apolo, de culto às sacerdotisas, eles não valorizavam o casamento, não havia respeito no casamento, não havia aquela preocupação de fidelidade ao cônjuge. Então, Paulo começa dizendo e orientando. Por exemplo, versículo 2, ele diz assim, geralmente, porém, é melhor ser casado, todo homem tendo sua própria esposa, e cada mulher tendo seu próprio marido, por causa da imoralidade. Então, pelo contexto que a igreja de Corinto vivia, pelos assédios que as pessoas sofriam, Paulo está orientando as pessoas, tanto homens quanto mulheres, a serem casados e marido de uma só mulher e uma mulher de um só homem. Então, isso é muito importante. E Paulo começa dizendo isso para essa igreja.
né, a importância do marido, a importância da mulher, a fidelidade dos cônjuges, que o marido deveria amar a sua esposa, respeitar a ela, né? Então, havia essa preocupação. E ele fala também sobre os casais, né, que porventura o marido aceitava Jesus e a esposa não, ou vice-versa, né? Então ele estava dizendo, olha, se você aceitou Jesus e seu marido não tem nenhuma objeção concernente a isso, você está santificando o seu lar, o marido está santificando a esposa e os filhos, e vice-versa. Então, a importância do casamento está inserida aqui no capítulo 7. Ele também, no capítulo 7, ele diz para que pessoas jovens, né, que tivessem no seu coração o desejo de não casar, mas se porventura não quisessem permanecer solteiros, deveriam sim casar, ter a sua família. Porém ele, né, como tinha essa visão de que o reino de Deus viria logo, ele não queria envolver, né, as pessoas com as coisas do esposo e da esposa, né, com as coisas da vida, que depois do casamento você e eu estamos envolvidos, ok? Já no capítulo 8, há uma outra pergunta, né, a respeito do comer alimentos que foram sacrificados aos ídolos. Por ser um lugar politeísta de muitos deuses, havia muita consagração a ídolos. E as carnes que as pessoas comiam, por exemplo, né, eram antes apresentadas a ídolos, antes de serem vendidas no mercado. E aí Paulo começa agora dizendo para a igreja, né, você, né, se você sabe que um objeto foi sacrificado ao ídolo, o que é o ídolo? Ele é nada, ok? Mas, todavia, entretanto, para você não escandalizar o seu irmão, que às vezes ainda é imaturo na fé, você, para poupar o seu irmão, e tem um texto de Paulo que ele diz, né, não deve estar também em Coríntios, né, se o meu irmão me ver comendo carne e sabe que a carne é sacrificada ao ídolo, eu prefiro então comer legumes para não escandalizar o meu irmão. Então ele começa dizendo para essa igreja que havia entre eles pessoas imaturas na fé. E então essas pessoas imaturas na fé, vendo as pessoas comprando carnes dentro do mercado que fossem sacrificadas aos ídolos, elas seriam escandalizadas e poderiam essas pessoas agora deixar de entrar no reino de Deus por uma atitude da igreja. Então Paulo orienta essa igreja, né, a não compactuar com esses itens. E aí ele diz, olha, o que você deve fazer? Você deve entrar no lugar, comprar e consagrar e orar. Pronto. Você não deve perguntar, peraí, eu estou comprando essa camisa aqui. Aí, tem como eu saber se ela foi oferecida a alguma entidade para isso, para aquilo? Não. Você chega na loja, você faz o quê? Você compra. Gostou? Comprou. A mesma coisa um tênis, né? Mas você sabe muito bem que até hoje existe pessoas, né, que oferecem os seus produtos a entidades para que eles possam ser vendidos. A fé da pessoa está linkada a isso, está envolvida nisso. Mas o que Paulo está dizendo para a gente aqui? Ó? Não pergunte. Vai lá, né, compra, paga e ponto final. Leva para sua casa, ora, a oração abençoou e ponto final. Está tudo abençoado. Então, gente, Paulo está dizendo para essa igreja, olha, não deve, se você sabe, comer carne sacrificada aos ídolos para não ferir o seu irmão. E aí ele continua dizendo no versículo 6, nós, porém, sabemos que há um só Deus, o Pai, que criou todas as coisas e nos fez que fôssemos dele, um só Senhor Jesus Cristo, que fez todas as coisas. Versículo 9, tenham cuidado, entretanto, de não usarem sua liberdade a fim de se tornarem pedra de tropeço para os fracos. Eu estou usando a versão da Bíblia Viva, por isso que deve estar um pouquinho diferente da sua. Ele está dizendo o seguinte, no versículo 9, né? Para que a gente tenha cuidado. Por quê? Porque como há uma rotatividade muito grande na igreja, o nível espiritual que você está, não é o mesmo que o teu irmão da direita está, ou está chegando.
Então é importante você estar preocupado com o seu irmão que está ao seu lado, porque o seu irmão é parte do corpo. E se ele é parte do corpo, né, o corpo não pode estar ferido nem machucado. Por isso que é importante a gente cuidar de todos, da igreja, do corpo de Cristo. E Paulo está tendo essa preocupação. Paulo está dizendo para eles, né, que sobre as carnes sacrificadas aos ídolos, seria conveniente eles não comprarem, mesmo sabendo que o ídolo nada é. Mas para não escandalizar o irmão, né, eles deveriam agora, né, esse irmão fraco, esse irmão que estaria vendo ali, eles entrando no mercado e sabendo que aquele mercado havia um culto e apresentando as coisas sacrificadas a esses deuses, né? Paulo começa dizendo, então não comprem, não façam. E se porventura vocês comprarem, vocês devem entender uma coisa fundamental, que a compra deve ser fora de um conhecimento. Olha o versículo 13. Portanto, se comer carne oferecida a ídolos, fizer meu irmão pecar, não comerei mais carne, porque não quero fazer meu irmão tropeçar. Paulo está dizendo, então, né, que nós devemos nos preocupar com o outro, com aquele que está ao nosso lado, com aquele que está conosco, né, com aquele que está junto conosco, para que esse irmão na fé, ele não venha agora a se desviar por uma questão, né, de imaturidade, ok? No versículo 9 ele começa dizendo, eu sou uma pessoa livre, eu sou um apóstolo, eu sou alguém que viu Jesus, e esta é a minha resposta àqueles que questionam os direitos. Será que só eu e Barnabé devemos continuar a trabalhar para o nosso sustento? E aí Paulo está orientando também a igreja sobre a manutenção da igreja, sobre o cuidado da igreja, sobre o cuidado de tudo. No versículo 11, nós temos plantado boa semente espiritual entre vocês. Seria demais recebermos de vocês alguma recompensa material? Vocês dão isso aos outros que pregam a vocês, e é justo. Mas será que nós não temos muito mais direito do que eles? Então Paulo está dizendo, né, sobre a manutenção dos apóstolos, dos mestres, daqueles que estavam gerenciando e cuidando da igreja, que essas pessoas precisavam agora ser, né, mantidas por essa igreja. E ele vai orientando e vai ensinando essa igreja a fazer isso. Embora que Paulo, em nenhuma das suas igrejas, ele recebeu ofertas, né? Algumas igrejas até deram ofertas para ele, mas ele tinha no seu coração, né, a preocupação de não ter nenhum vínculo com essas igrejas, e ele se sustentava fazendo tendas, né? Áquila e Priscila eram fazedores de tendas também, e ele, através dessa profissão, ele pregava e evangelizava. Mas ele está dizendo aqui, no versículo 9, que era mais do que justo, né, aqueles que viviam e pregavam o evangelho, viver do evangelho. A segunda parte, então, fala do casamento, a gente já falou aqui, do comer da carne sacrificada aos ídolos. O culto público vai estar mais à frente, a ceia do Senhor no versículo 11, e no versículo 12, os dons espirituais, e o versículo 13, a importância do amor e a ressurreição dos mortos. No capítulo 10, ele continua dizendo, né, com essas lições, versículo 6, advertimos de que não devemos desejar coisas más, nem adorar aos ídolos, não praticarmos as imoralidades, nem pôr o Senhor à prova, não nos queixando, como aqueles que se queixaram no deserto, né, e foram aí, né, atingidos pelas suas queixas. Portanto, meus queridos irmãos, versículo 14, evitem cuidadosamente prestar adoração a ídolos de qualquer espécie. A igreja de Corinto ainda estava tendo um pezinho lá no culto de Afrodite, um pezinho lá no culto de Apolo. E aí Paulo está dizendo, gente, não façam isso. Vocês nasceram de novo. Vocês não devem mais, né, adorar
aos ídolos. Vocês devem agora adorar ao único Deus, aquele que os criou, aquele que os salvou, e vocês devem servir a Ele com toda a vossa vida, com toda a excelência da vida de vocês. E aí ele aponta para ele no versículo 11, ele diz: olha, gente, sigam o meu exemplo, façam como eu, vejam como eu estou fazendo, veja como eu estou, né, sendo uma pessoa íntegra, uma pessoa que está relacionando para vocês as coisas fundamentais e importantes. Devam então vocês se portarem dessa mesma forma. E aí ele continua orientando essas pessoas e dizendo para eles a permanecer de uma forma ética e respeitosa. Por exemplo, no capítulo 11, a partir do versículo 18, havia uma festa que a igreja pós-moderna já não usa mais. Era a festa do amor, né? A festa ágape, aonde antes da Santa Ceia, essa que você conhece, todo mundo se cotizava para comer. Era tipo uma festa americana. Todo mundo trazia bebidas, todo mundo trazia comidas. Então, antes de celebrar a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor, você já sabe, ela tem um motivo, né? Para trazer à nossa memória a morte e a ressurreição do Senhor, e a promessa de que o Senhor um dia estará retornando para buscar a sua igreja, e você que é a igreja, diga amém por isso. Amém. Né? Então, havia na festa do amor essa comunhão, só que estava na festa do amor rolando alguns problemas, tipo, eu trazia, por exemplo, um salmão e uma salada de legumes, o Irã trazia, por exemplo, o refrigerante, só que o Alexandre e o Luiz, né, trouxeram só um pão para a gente comer. E aí o que acontecia? Né? Aqueles que estavam trazendo mais coisas não dividiam, porque a festa era ágape, a festa do amor, a festa da solidariedade, a festa de você distribuir com o seu irmão, né, para que todo mundo comesse. Só que começou as pessoas que estavam levando, retendo aquilo, e ela só comendo para si. E os outros irmãos que estavam, não levavam, né, porque não tinham condições, né, na igreja sempre teve várias classes sociais, né, e Paulo então está dizendo para essa igreja, essa atitude de vocês não é coerente, vocês devem ser solidários com todos, vocês devem dividir com todos, vocês devem cuidar de todos, né? E ele fala com propriedade, se vocês estão com fome, comam em casa, mas aquilo que vocês estão trazendo para a festa do amor, vamos cotizar e dividir tudo isso entre o povo. Só que a galera, né, não estava respeitando a orientação do apóstolo Paulo. Por isso, num ponto simples, né, de solidariedade, de uma festa, de comunhão, havia entre esse povo gente, né, que estava apenas enchendo a sua própria barriga, esquecendo do irmão. E a gente precisa, né, já não existe mais essa festa, mas a gente precisa ter essa preocupação de não sermos egoístas em todos os aspectos na caminhada cristã, né, porque essa é uma postura de uma parte da igreja, né, de pessoas que estavam apenas preocupadas consigo mesmo. E o reino de Deus não é um reino para que eu olhe apenas para o meu umbigo, gente. Ele é um reino onde você e eu olhamos para o coletivo, olhamos para o todo, olhamos para as necessidades do todo. E Paulo, então, está orientando a gente a sermos mais solidários, né, a não estarmos preocupados apenas em cuidar apenas das nossas necessidades, ok? E aí ele continua dizendo para a gente, né, sobre a importância do culto, da adoração ao Senhor, e chega o capítulo 12. O capítulo 12, né, ele começa dizendo assim, agora, irmãos, quero escrever sobre os dons espirituais. Como é que vocês podem saber se elas são realmente inspiradas por Deus ou não, uma palavra que vem do coração de Deus para uma pessoa?
Ninguém falando pelo poder do Espírito de Deus pode amaldiçoar a Jesus, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Ora, Deus nos dá diferentes tipos de dons, porém o Espírito Santo é a fonte de todos eles. Há diferentes espécies de serviço. Estou lendo o versículo 5. A Deus, porém é ao mesmo Senhor que estamos servindo. Há muitos modos pelos quais Deus opera em nossas vidas, porém o mesmo Deus quem faz a obra em nós e através de todos nós, o que lhe pertencemos. O Espírito Santo, versículo 7, manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum de toda a igreja. A um, o Espírito concede a palavra da sabedoria, a outro, a palavra do conhecimento, ao outro ele dá a fé, ao outro ele dá dons de curar, a um ele dá o poder de fazer milagres, e ao outro o poder de profetizar, ao outro o poder de discernir os espíritos que estão falando através daqueles que afirmam proclamar a mensagem de Deus, ou de perceber se realmente é o Espírito de Deus quem está falando. A um ele dá o dom de falar em línguas que jamais aprendeu, e o outro, que também não conhece aquela língua, recebe o dom de interpretá-las. É o mesmo e único Espírito Santo que dá todos esses dons, e eles o distribui individualmente a cada um como ele quer. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, né, que o Espírito Santo é fundamental na vida da igreja. Por isso que quando Jesus ele foi, né, e abençoou lá a turma em Atos capítulo 1:8, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que será derramada sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. O Espírito Santo é uma pessoa, e a gente já falou isso quando estudamos em Atos. Quando você recebeu Jesus, né, o Espírito Santo, ele veio e fez no seu espírito casa, morada. Você é templo do Espírito Santo, você é morada do Senhor, independente do tempo de crente que você tenha, independente do seu conhecimento espiritual ou teológico, independente da caminhada que você tem de maturo ou não, como era essa igreja aqui de Coríntios. Você, no dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio e fez em você casa, morada. Então você hoje, né, nasceu da água e do Espírito, e você recebeu esse Espírito Santo dentro de você. A partir daí você se torna, como diz 2 Coríntios 5:21, uma nova criatura. E aí esse Espírito Santo começa a constranger você a entrar na rota, né? Como o GPS, quando a gente às vezes está saindo da rota, o GPS antigamente, agora não, né? Fazia para a gente uma singela frase, né? Recalculando, recalculando, né? Hoje o GPS ele faz uma nova rota para você, né? Principalmente o Waze. Só que o antigo, logo no início, né, ele falava para você, recalculando, recalculando. Ele te mandava sempre para que você voltasse para aquela rota, né, do aplicativo. E o Espírito Santo é a mesma coisa, gente. Ele está aqui em nós e ele vai estar sempre dizendo para a gente, olha, esse é o caminho, é esse jeito, é nesse padrão que você tem que andar, é assim que você tem que agir. E esse Espírito Santo, né, a partir do momento que você recebeu Jesus, você está com ele dentro de você. É ele e não sexto sentido, ou voz interior, ou vozes que você de vez em quando pisa na bola e ele fala assim, ó, um crente não faz isso, você não deveria estar fazendo isso, você não deveria falar assim com a sua mulher, você não deveria falar assim com o seu marido. Por quê? Porque o Espírito Santo ele traz um padrão para a gente. Qual é o padrão? O reino de Deus, o padrão estabelecido por Jesus, o padrão estabelecido pela palavra. E ele vai estar sempre nos constrangendo e nos mostrando o caminho,
a maneira de ser, a maneira de agir, como falar, como andar, como proceder. E Ele vai estar nos levando sempre à verdade, né? Ele vai estar sempre nos conduzindo à verdade, que é Jesus. E o Espírito Santo, né, quando você recebeu, ele está aí dentro de você. A partir daí, começa uma projeção de crescimento espiritual. Depois do Espírito Santo estar em você, Atos capítulo 2 diz que há um batismo no Espírito Santo. Semana passada a gente fez uma festa aqui, né, do batismo nas águas. Foi muito lindo, muito legal, mas quando nós somos batizados nas águas, nós estamos apenas escrevendo para o mundo espiritual e dizendo para eles, olha, nós estamos circuncidados no coração, né, para que possamos agora viver em novidade de vida, nascidos da água e do Espírito, pelo Espírito Santo, para viver essa novidade de vida. Porém, além desse momento, o Espírito Santo ele tem mais sobre você, que são os carismas, né? Ou algumas denominações falar em línguas, né? E a partir de Atos 2, você vê que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a igreja. E os apóstolos e aqueles que estavam 120 no cenáculo foram batizados e começaram a falar em outras línguas, conforme o Senhor derramava sobre eles. Essas línguas são um revestimento de poder sobre a tua vida. Então é importante, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, em suas orações você pedir para o batizador, que não é o pastor Marcos, não é o pastor Luiz, não é a igreja, e sim Jesus, né? E Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é Ele quem? Jesus. Nas suas orações, né, você deve falar para Ele, Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. E a partir do momento que Pedro foi batizado no Espírito Santo, você vê Pedro rapidamente cumprindo o seu ministério, o seu papel. Ele começa a pregar, e quantas pessoas receberam Jesus a partir daquela pregação. Logo depois, no capítulo 3 de Atos, né, a gente está voltando um pouquinho para você entender o papel do Espírito Santo na sua vida, na minha vida. No capítulo 3 de Atos, Pedro e João estavam indo orar, né, e buscar a presença do Espírito Santo, buscar a direção do Espírito Santo para o ministério, para a igreja de Atos dos Apóstolos. E eles são agora, através desse Espírito Santo, usados com o dom de cura. Esse aqui que a gente acabou de ler. Você viu aqui? O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum de toda a igreja. Versículo 8. A um ele dá o espírito de sabedoria, a outro ele dá a palavra do conhecimento, a outro ele dá a fé, a outro ele dá o dom de curar. E Pedro e João, você lembra do texto? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele paralítico levantou e andou. Então, né, na medida que você é batizado no Espírito Santo, olha o processo, olha o crescente andamento, né? Batizado no Espírito Santo, você cheio desse Espírito Santo, você continua buscando a presença de Deus em oração, em jejum, em busca na palavra. O Espírito Santo vai capacitando você para o benefício da igreja. Então, os dons espirituais, eles são para que a igreja seja abençoada. Quando pessoas, né, são curadas, né, quando pessoas são cheias do poder de Deus para profetizar, quando pessoas são cheias do poder de Deus para discernir as coisas. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já. Né? Uma pessoa chegou para mim e falou coisas pessoais minhas, que ninguém sabia. Ninguém sabia. E ela foi, eu falei, caramba, né? O que é isso?
palavra do conhecimento. Quem deu essa revelação da minha vida para aquela pessoa? O Espírito Santo. E por que, aliás, tudo que o Espírito Santo faz tem um porquê. E por que o Espírito Santo fez isso comigo naquele dia, naquela hora? Eu estava down, estava mal, estava precisando de uma palavra de confirmação ministerial sobre a minha vida. E aí, o Espírito Santo percebeu, porque Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele habita em nós, amém? Ele não sai de nós, Ele habita em nós, Ele está em nós. Ele percebeu como estava o meu coração, como estava a minha vida, e Ele graciosamente veio trazer uma palavra de confirmação através de um dom, usando uma pessoa, que pode ser você. Um dia desse uma senhora veio falar para mim assim: pastor, como é que o senhor sabe da minha vida? Eu falei: não sei da sua vida. Mas o senhor pregou só para mim nesse domingo? Eu falei: não, nunca vou preparar um sermão para uma pessoa na igreja. Isso é demagogia, O sermão é preparado para a igreja, o Espírito Santo vai usar a palavra, E a palavra vai ser pulverizada para atingir as necessidades das pessoas. Ela falou: mas o senhor falou só para mim? Eu falei para a senhora, falei para ele, falei para todo mundo ali. E na medida que as pessoas foram entendendo o que o Espírito Santo estava dizendo, a palavra foi caindo na terra, que é a minha vida, que é a sua vida, e a gente vai aí sendo tratado e restaurado pela palavra que nos cura. E conhecereis a verdade, que é Jesus, é a palavra, e a verdade vos libertará. Então, gente, quando a gente às vezes é instrumento do Espírito Santo, ele usa a gente, ele usa você. Com certeza, você já deve ter sido usado por Deus para orar e pessoas serem curadas. Então são dons que o Espírito Santo manifesta através de nós. Para quê? Para o benefício da igreja. De repente você já foi usado por Deus para dar uma palavra de sabedoria para alguém. Alguém chegou para você e falou: pô, estou nesse impasse aqui, compro ou não compro isso, faço ou não faço esse negócio, tomo ou não tomo essa decisão. Aí alguém chegou para você e deu uma palavra de sabedoria para você. Olha, se eu fosse você, eu não faria isso. Se eu fosse você, eu estaria orando mais um pouquinho. E você, caramba, eu precisava dessa palavra, eu precisava dessa orientação, eu precisava desse norte. O Espírito Santo faz isso para a gente, através dos dons. O poder de profetizar. Profetizar, não é ser um guru, mas o Espírito Santo dá o dom à pessoa dela profetizar sem saber a vida da pessoa, o que está acontecendo. E como isso acontece? Acontece. E por que a gente às vezes não está vendo tanto isso acontecer atualmente? Não estamos vendo tanto isso acontecer atualmente, porque às vezes a gente está buscando pouco o Espírito Santo, gente. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. As necessidades estão se tornando mais pessoais do que espirituais. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo, através do Evangelho, da igreja, não vai suprir as nossas necessidades, não vai atender as nossas carências. Mas quando você e eu estamos adorando a Deus, o nosso foco maior não é eu, é Deus. E quando nós começamos a adorá-lo, e a manifestação da glória dele preenche toda a eclésia, que é a igreja, Deus começa a manifestar o seu poder na vida da igreja. E é isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. É isso que a gente precisa aprender com a igreja de Corinto. Mesmo sendo infantis na fé, essa igreja tinha um desejo tremendo de buscar os dons espirituais. Pastor, mas os dons mal administrados geram problemas. Sim, geram. A gente sabe disso. Mas Paulo continua dizendo e falando para essa igreja: gente, não vamos tolir o Espírito Santo, não vamos impedir que a obra de Deus aconteça, porque há entre nós
meninos na fé. O que precisa ser feito? As pessoas serem orientadas, discipuladas. E é por isso que Paulo escreve as cartas, para orientar, para discipular, para ensinar as pessoas como administrarem os dons. E ele continua dizendo, versículo 27, todos vocês juntos são o corpo de Cristo. E os dons aqui, gente, não é uma propriedade minha exclusiva para a minha edificação. Os dons espirituais são para abençoar a coletividade, a igreja, o mundo, as pessoas. Por isso que Deus deseja, através de mim e de você, usar, você e a minha vida, cheio da autoridade dos dons espirituais, sabendo que é o mesmo Espírito que manifesta essa unção e essa graça na nossa vida. É o mesmo Espírito que vai fazer com que a gente, faça a obra de Deus crescer e ser abençoada, e ser próspera. Para você ter uma ideia, na própria conversão de Paulo, o espírito de conhecimento, a palavra de conhecimento veio para Ananias. Você lembra da história? Ananias recebeu o toque do Espírito Santo e falou, vai à rua direita, lá você vai encontrar um homem chamado Saulo, ele está cego, você vai impor as mãos sobre ele. Quantos já leram esse texto? E quando você impor as mãos sobre eles, você vai profetizar sobre ele a cura, os olhos dele serão abertos, e esse é para mim um homem, um vaso escolhido para pregar o evangelho aos gentios. Ananias sabia quem era Saulo? Ele sabia, mas ele não conhecia. A fama a fama de Saulo estava bombando entre os cristãos, porque Saulo era perseguidor, era fariseu, queria decepar a cabeça dos crentes. Então, Ananias sabia que era Saulo, mas não conhecia o novo Paulo. Mas o novo Paulo tinha sido convertido pelo Espírito Santo, e aí a gente aprende, gente, que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você e eu temos que pregar, a tempo e a fora de tempo, o Evangelho, que é a boa notícia. Quem salva? Jesus, através do Espírito Santo. João 14 diz, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E através desse Espírito Santo, Ananias foi no lugar, obedeceu. Ok? E chegando lá, o que ele fez? Encontrou lá o cara chamado Saulo, orou por ele, impôs as mãos sobre ele, a visão de Saulo foi aberta, e ele foi batizado ali por Ananias, impôs as mãos sobre ele e profetizou a bênção de Deus sobre ele. Depois, cadê a história de Ananias? Sumiu. Você vê Ananias mais em algum texto da Bíblia? Não. O propósito de Deus na vida de Ananias foi esse. Todos nós temos um propósito com Deus, gente. Todos nós temos uma história com Deus, como corpo de Cristo. A gente só precisa estar sintonizado ao Espírito Santo. Por isso que é importante você buscar os dons. É importante você todo dia dizer, Espírito Santo, eis-me aqui. Se você quiser, estou aí apto, me batiza aqui, me encha do poder de Deus, me capacita para que eu possa ser um homem de fé, um homem cheio de autoridade para orar e as pessoas serem curadas, um homem ou uma mulher para fazer milagres, cheio do poder de discernimento. E quando você se posiciona assim, o Espírito Santo vai usar você. Porque ele usa vasos de barro, que somos nós. Ele usa pessoas, que somos nós, gente. E na medida que você e eu vamos fazendo isso, os dons vão acontecendo na vida da igreja. Eles hoje acontecem muito esporadicamente. Mas não era para ser esporádico, não. Era para todo domingo ter cura divina, gente. No meio da congregação. Cadeirante saindo com a cadeira para cima, assim,
Cego entrando e falou assim, estou vendo. A igreja era para ser todo dia, aquela festa que a gente fez no domingo. Mas aí o que acontece? Às vezes a gente está focado em outras coisas. Estamos olhando para as necessidades pessoais e não estamos buscando, de fato, a Deus em espírito e em verdade. E aí, gente, a gente esquece de, ao nos reunirmos, a gente esquece de entender que o foco é a adoração. Aí a gente vem para a igreja para, Senhor, me dá, Senhor, eu quero. A gente vem para a igreja para ser um pedinte e não um adorador. Pastor, mas Deus também não fala para eu pedir? Sim, Ele fala para você pedir, mas o objetivo central do reino de Deus não é eu ser um pedinte, é ser um adorador. É você e eu sermos um adorador, que o adore em espírito e em verdade. E as demais coisas? Eu adorando, eu exaltando a Ele, eu no centro da sua vontade, Ele vai fazendo com que as demais coisas que são secundárias na minha vida se completem. Mas o meu foco maior, seu foco maior, deve ser adorá-lo incondicionalmente. Vamos parar por aqui, hoje, né? Semana que vem a gente vai falar do capítulo 13, 14, 15 e 16. Mas que você pense nisso hoje. Que você, ao sair daqui, você não fique pensando, eu ainda não estou pronto para ser usado pelo Espírito Santo. Sabe quando você vai estar pronto? Diga, nunca. Pode dizer, nunca. Pode dizer para você mesmo, eu nunca vou estar pronto. Você tem que estar, obrigado Luizinho, agora você tem que dizer, Senhor, eu estou disponível. Você pode dizer isso? Senhor, eu estou disponível. Pronto você nunca vai estar, eu também não estou, gente, eu estou no processo aqui junto com você. Agora disponível, caramba, quando a gente diz, Senhor, estou disponível, uau, aí sabe o que Ele vai fazer? Vai pensar você, e quem é esse cara? É alguém do corpo. Quem é essa pessoa? É alguém do corpo. Ele pinça você e fala, e o meu poder se aperfeiçoará na tua fraqueza. Pense nisso. E se coloque nas mãos do Espírito Santo. Que Ele precisa de você. O reino de Deus precisa de você. O reino de Deus precisa de nós. Quando Paulo se posicionou, quando a igreja se posicionou, quando Pedro, que o negou 3 vezes, se posicionou e disse, eis-me aqui, Senhor. Uau! Os caras fizeram com que o evangelho chegasse a gente. Não eram melhor do que você e eu, gente. Eram pessoas como eu e você, mas foram disponíveis. Que Deus te abençoe.